Você já deve conhecer alguém assim. Alguém que fala sobre qualquer assunto com uma profundidade que incomoda, que conecta ideias de áreas completamente diferentes, que enxerga padrões que ninguém mais percebe. E você já deve ter se perguntado: como? Não foi uma escola melhor. Não foram mais horas de estudo. Foi outra coisa. Algo em como essa pessoa aprende. E enquanto isso, você estuda, lê, assiste vídeo atrás de vídeo, some horas dentro de livros e continua exatamente onde estava. Existe uma crença que quase ninguém questiona. A ideia de que aprender é uma questão de quantidade. Quanto mais você consome, mais inteligente fica. Mais livros, mais vídeos, mais conteúdo. Essa lógica parece óbvia, parece até inquestionável, mas talvez seja exatamente por isso que ninguém nunca parou para testar se ela é verdadeira. É possível passar 10 anos estudando e continuar incapaz de pensar sozinho. Não porque você seja burro, mas porque nunca foi obrigado a transformar informação em conhecimento. Você lê um livro e sente que sabe mais. Assiste um vídeo e sente que entendeu. Termina um curso e se sente pronto. Mas ninguém testa isso, ninguém tira a prova. Você simplesmente segue, acumulando uma sensação e chamando essa sensação de inteligência. Existem estudos que sugerem algo desconfortável sobre como a mente humana funciona. Seu cérebro não recompensa entendimento. Ele recompensa a sensação de entendimento. E essas duas coisas quase nunca chegam juntas. É por isso que você termina um vídeo, se sente mais esperto, e 5 minutos depois não consegue explicar nada do que acabou de ver. Você não ficou mais burro, só recebeu a recompensa errada. E se isso for verdade, o problema é maior do que parece, porque significa que boa parte do que você acha que sabe hoje pode não passar de uma sensação, uma boa imitação de conhecimento. E o pior é que você não tem como perceber isso sozinho. Por dentro, a sensação de entender e o entendimento de verdade parecem idênticos. Só existe uma forma de descobrir a diferença. Richard Feynman, físico, vencedor do Prêmio Nobel, percebeu algo sobre a própria mente que a maioria das pessoas nunca chega a perceber sobre a delas. Se você não consegue explicar de forma simples, você ainda não entende. Não leu o suficiente. Não entende. O teste era direto. Pegar um conceito, tentar explicá-lo como se estivesse ensinando para alguém que não sabe nada sobre o assunto. E é exatamente nesse momento que a ilusão se quebra. Você percebe onde sua explicação trava, onde está usando termos difíceis, só porque não sabe o que eles realmente significam. Feynman não inventou um método de estudo. Ele descobriu uma prova, uma forma de expor, sem escapatória, a diferença entre ter ouvido falar de algo e realmente saber. Charlie Munger, investidor conhecido por sua forma peculiar de pensar, construiu boa parte da própria fortuna em cima da mesma descoberta. Ele chamava de modelos mentais. A pessoa verdadeiramente educada não acumula fatos soltos. Ela constrói uma estrutura. Cada nova informação precisa se conectar com outra. Precisa sustentar peso. Um fato isolado, sem conexão com nada, praticamente não vale nada. Munger não lia para colecionar. Lia para construir. E era exatamente essa diferença que separava o que ele sabia do que ele apenas tinha visto passar. Décadas antes de Munger, um adolescente sem nenhuma escolaridade formal chegou sozinho numa conclusão parecida. Benjamin Franklin lia um texto que admirava, guardava, e dias depois tentava reescrever o argumento inteiro de memória, com as próprias palavras. Depois comparava com o original. Ele não estava verificando o quanto lembrava, estava caçando os pontos onde o próprio raciocínio era mais fraco que o do autor. Franklin disse, anos depois, que esse hábito fez mais pela sua capacidade de pensar do que qualquer outra coisa que ele já tinha feito. E é aqui que a maioria das pessoas prefere não olhar, porque essa ilusão tem um custo real.
Você esquece quase tudo que estuda, meses depois. Depende sempre de outra pessoa para pensar por você, porque nunca desenvolveu um raciocínio próprio. Troca profundidade por quantidade, e no fim, sabe um pouco de tudo e quase nada de qualquer coisa. Acumula estante cheia, currículo cheio, favoritos salvos, e continua tão inseguro quanto antes de começar. Esse é o preço de confundir consumo com aprendizado. Você paga em tempo e recebe o troco em insegurança. Consumir informação é fácil. Seu cérebro até recompensa você por isso. Mas aprender exige o oposto de facilidade. Exige parar, tentar explicar, errar, voltar, tentar de novo. A pessoa que você admira, que parece saber tudo, não está fazendo isso porque é mais inteligente. Ela só nunca deixou a sensação de entender substituir o trabalho de entender. Enquanto você continuar confundindo consumo com aprendizado, seu cérebro vai continuar premiando uma inteligência que nunca existiu,